senhores, quero chamar a importância do amplo número de dados amostrais e quanto isso traz força para o laudo e a avaliação, pois são mais dados comparativos, né? E eu não me baseio em poucas amostras. Naturalmente, o avaliador deverá buscar muitas amostras para realizar uma comparação robusta. O número de amostras mais elevado me estreita a área sob a curva, chamada curva de Gauss, quanto mais dados comparativos e utilizados, eu consigo estreitar essa curva de Gauss, aproximando os dados prováveis muito ali com a média calculada. O desvio padrão pode ser verificado e também nessa curva chamada de Gauss a gente pode verificar uma margem de erro. As representações da curva de Gauss mostram a diferença em relação ao número de dados utilizados. Então ela se torna mais larga se são poucos dados, então há mais dúvida relativo àquela sugestão, aquele cálculo encontrado. Eu citei que a vistoria é imprescindível e o avaliador precisa, com seus próprios olhos, observar as características do bem, da avaliação do seu entorno e o contexto dele no município. Eu sempre priorizo a vistoria e vou atrás da informação. Me lembro aqui um caso que estive perito do juiz, faz muitos anos isso aí, e da mesma forma lá priorizei a vistoria no imóvel, que eu deveria fazer a avaliação. Aconteceu numa ação judicial do agente bancário, que era o financiador, e o proprietário, depois de estar morando já neste bem objeto, não pagou mais as prestações do banco. Ele havia levantado esse financiamento, comprou o imóvel, se mudou e não pagou mais. Daquela forma, o agente financeiro não gostou daquilo, naturalmente, entrou com uma ação judicial. Eu fui nomeado perito naquela época para verificar o valor de mercado do bem hoje, para que se devolvesse a ele um tanto que ele tinha contribuído lá no início, as primeiras prestações de uma entrada, né, justo. Acontece que eu, tentando marcar a vistoria lá com esse proprietário que morava no bem objeto, um apartamento, ele me atendeu, inclusive, algumas vezes, marcou as visitas, não compareceu, e eu resolvi ir lá sem avisar, né? Fui até lá, bati na porta, eu já entrei, que o zelador me permitiu, já me conhecia ali das outras 3 vezes, e ele bateu, então, eu bati na porta, ele atendeu, abriu uma frestinha da porta e perguntou quem era eu, né? Quem era eu, o que eu queria, né? Olha, o que eu desejava. E ele disse, eu sou o perito do juiz, nomeado, e eu fui nomeado para avaliar o imóvel. Aqui eu marquei com o senhor, falei 3 vezes, aí eu vim aqui para ver se ele encontrava, e o senhor me permite a vistoria? Aí disse, um momento, ele disse, fechou a porta, levou uns 4 minutos, assim, nem isso talvez. Ele voltou, abriu uma frestinha de novo, e abriu e mostrou um facão, que a gente chama de 3 listras aqui, que é um facão de 1/2 metro, mais ou menos. Mostrou em punho e me disse, olha, tu corre daqui, senão eu vou te matar. Eu então, o que vocês acham? Entrei lá na marra? Claro que não, né? Senão não estaria aqui dando aula agora para vocês, né? Bom, na verdade, o perito, quando ele é nomeado pelo juiz, ele tem força policial, né? Assim como o oficial de justiça, quando é necessário. Então, também o perito, se for necessário, ele pode comunicar o juízo e pedir um apoio da brigada militar, da polícia, para ir ao imóvel e fazer a vistoria. Não chegou a esse ponto na minha vida de tantas perícias judiciais que fiz. Não cheguei a realizar assim, um ato com apoio da polícia. Em alguns casos e outros casos, pois uma forma de avaliar seria através de um modelo. Esse modelo que a gente verifica no mercado, mesmo sem ter visitado por dentro, por exemplo, o imóvel bem objeto, eu comparo com outros semelhantes da região, com as mesmas características e áreas que eu tenho a matrícula do bem imóvel. Eu posso fazer uma avaliação através de um paradigma. Eu relato ao juiz que tentei fazer as 3 vistorias, não foi possível. Sem criar maiores alardes, resolvo o problema, que é a avaliação,
em que fui nomeado pelo juízo, e determino assim, sem a vistoria interna do bem imóvel.